Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Nosso tema começa na página 220, pega lá para acompanhar comigo e o assunto de hoje é Socialismo, Anarquismo e Comuna de Paris. Vamos ver o que foi tudo isso que surge no século, que aconteceu no século XIX. Na primeira página, a pergunta que norteia a aula de hoje é a seguinte: de que forma as teorias políticas do século XIX propunham transformar a sociedade? É isso que a gente vai tentar entender e responder na aula de hoje. O primeiro parágrafo fala sobre mudanças, diz assim: a expansão do capitalismo industrial e do liberalismo na Europa, apesar de trazer desenvolvimento tecnológico e igualdade jurídica, a gente vai ver na aula que vem sobre a segunda revolução industrial, ela não promoveu igualdade social e econômica. E a pergunta que veio naquele momento, muitos se perguntavam, era o seguinte: e se fosse diferente? E se essa situação fosse diferente? Alguns pensadores políticos, não satisfeitos com aquele momento, com aquele contexto, com aquela conjuntura presente, eles vão passar, além de questionar, passar a elaborar propostas de uma nova organização social. E aí que vem a página 221. É nesse ambiente de reflexão e questionamento que surgiram ideias como um objetivo de acabar ou diminuir as injustiças e as desigualdades sociais, entre outros problemas que tinham na Europa nesse momento, que afetavam a sociedade industrial, sobretudo a inglesa. E aí tem três pensadores aqui: Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. Vamos ver rapidinho o que cada um falava. Saint-Simon foi um teórico francês que dividia a sociedade entre produtores, de um lado, industriais, operários, artistas, intelectuais e banqueiros, e de outro lado, ociosos, nobres e clérigos, ou seja, não tinham força produtiva, não tinham força industrial de produção de bens. E aqui ele fala que o Saint-Simon propunha que o poder político fosse exercido pelos produtores mais eficazes e não os ociosos, e insistia na solidariedade social. Já o Robert Owen foi um industrial galês, defendia a criação de cooperativas de produtores, ou seja, grupos que cooperam entre si, de produtores e consumidores e a educação de todo o povo. Também adotou na fábrica dele medidas que melhoraram as condições de trabalho, como redução da jornada, assistência aos operários e às suas famílias. Já o Charles Fourier foi um crítico social francês que propôs a criação de falancérios, que eram comunidades autônomas e autossuficientes, onde as pessoas viveriam de forma cooperativa. Todos esses três que eu falei para você, eles são chamados de socialistas utópicos, por um teórico chamado Karl Marx, que a gente já vai falar sobre ele. E por que socialista utópico? Na verdade, terão esse nome pelas falas de Marx e Engels. Porque eles falavam o seguinte: olha, vocês criticam a sociedade momentânea, vocês criticam a sociedade daquele momento, a sociedade industrial capitalista, mas vocês não dão propostas para superar esse sistema de produção. E na visão de Marx e Engels, eles queriam transformar a sociedade como um todo, não apenas fazer pequenas alterações. Então, socialista utópico, utopia vem de fantasia, tá? E aí fala que, apesar disso, o diagnóstico crítico dos primeiros socialistas fizeram dos limites da democracia implementada com as revoluções liberais até o século XVIII e XIX foi muito importante para construir um novo conjunto de teorias sociais e políticas, ou seja, existem pessoas pensando diferente daquilo que era colocado naquele momento. Vamos entender então o que é o socialismo de Marx e Engels, página 223. Diz o primeiro parágrafo: opondo-se aos socialistas utópicos, que você acabou de ver três, Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, elaboraram uma teoria que chamaram de socialismo, só que científico e não utópico, por considerarem que faziam uma análise científica do capitalismo e propunham um caminho para superar esse capitalismo. Segundo a teoria marxista, ou seja, de Marx, existe uma permanente luta de classes na sociedade. Ele vai chamar isso de motor da história. E ele fala que é responsável por mover a história da humanidade. Então, se Marx olha para a Idade Antiga, para Roma, e olha os conflitos entre plebeus e patrícios. Ele olha os conflitos presentes na Idade Média entre senhores feudais e servos. E ele olha agora a sociedade industrial inglesa e europeia como um conflito de luta de classes entre operários, ou seja, aqueles que operam nas fábricas, e os donos das fábricas, que ele vai chamar de burguesia. Isso tudo tá no pedacinho do último parágrafo, fala que essa luta se manifestava, de acordo com ele, entre burguesia e proletariado.
donos dos meios de produção e quem trabalha para quem tem esses meios de produção. E no parágrafo 2, fala que no capitalismo ele observou que a burguesia detinha todos os meios de produção e os trabalhadores, os operários, os proletários, vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Então eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o sistema de produção, eu vou vender o meu tempo, eu vou vender a minha força de trabalho em troca de um salário. Só que Marx traz um termo chamado de mais-valia, que era o seguinte: o tempo que eu trabalho, o salário que eu recebo, vai ser sempre menor do que a riqueza que eu gerei. Eu aqui, só para você entender o exemplo, tá? A riqueza que eu gerei dentro de uma fábrica. Ou seja, o salário de um proletário sempre era menor do que a riqueza que ele gerou para o burguês. E então ele vai dar o nome disso de mais-valia, que era a base, na visão dele, do capitalismo moderno, do capitalismo industrial, a base de acumulação de capital. E aí você pode perguntar, ora, mas até agora foram só críticas, né? E ele falava então que os socialistas utópicos criticavam, mas não tinham processo de transformar isso. Aí vem o parágrafo 3. Qual que era a possível solução para ele e para Engels? Que os trabalhadores, os proletários, os operários, deveriam, por meio de uma revolução, tomar o poder, se apropriar dos meios de produção, ou seja, tomar bancos, indústrias, fazendas gigantescas que tinham como meio de sobrevivência a própria acumulação do capital, e eles deviam instituir a ditadura do proletariado, ou seja, quem vai mandar agora serão os trabalhadores. O Estado deveria ser governado pelos trabalhadores e durar até que todas as classes sociais desaparecessem. Então, para Marx e Engels, o anseio deles é que a burguesia e o proletariado, essas duas classes, deixassem de existir. Ou seja, tudo fosse feito para os trabalhadores, mas que os meios de produção seriam pertencentes a essa classe. E aí, na visão deles, eles iam modular a sociedade para que classes sociais não existissem mais, e aí o Estado deveria ser abolido para chegar no comunismo. Então a ideia de socialismo e comunismo elas são atreladas porque, para Marx e Engels, o socialismo é um caminho para chegar no comunismo. E no último parágrafo, fala que eles também procuraram colocar suas teorias em prática, principalmente da criação da primeira Internacional dos Trabalhadores lá em Londres, no meio do século XIX, e suas ideias vão ser sintetizadas no livro chamado Manifesto do Partido Comunista, é o que está no parágrafo 4. Então, diferente dos socialistas utópicos, Marx e Engels vão propor aí uma revolução, uma transformação na sociedade por uma revolução feita pelos trabalhadores, detendo os meios de produção até que todas as classes sociais desaparecessem. Chegando então ao comunismo. É como se o socialismo fosse uma transição. E aí, quando os trabalhadores tomassem o poder, já não precisaria mais, depois de um tempo, já não precisaria mais de um Estado gerindo e organizando tudo isso. Eles teriam uma outra forma de organização política. Já na página 224, vai falar de uma outra teoria que vai ganhar força nesse momento, que é o anarquismo. Diferente do socialismo, o anarquismo ele pregava de início já qualquer finalização do Estado, abolição total do Estado, qualquer intervenção estatal. Diz assim o parágrafo 1. O anarquismo não pode ser compreendido como uma corrente teórica única, pois teve diversas características e formas de atuação. No entanto, as ideias anarquistas tinham pontos centrais em comum. Quais pontos centrais? Então eles vão combater o Estado, a intervenção estatal, eles vão combater a religião, eles vão combater a intervenção, qualquer forma de dominação política, religiosa e social. E eles vão defender a abolição do Estado, ou seja, acaba com essa instituição, e deveria ser substituído pelo quê? Formas de organização cooperativas construídas a partir da autogestão. Então, elimina o Estado e se autogerencia. Também eram anticlericais e opunham-se aos partidos políticos. Eles eram aversos a qualquer tipo de hierarquia, a qualquer classe dominante sobre outras. No parágrafo 3, fala que a luta dos anarquistas sempre primou pela ação direta como meio de difundir as suas ideias, organizando sindicatos, greves e outras formas aí de manifestação. E no parágrafo 4 vai dar alguns exemplos de anarquistas desse momento: Proudhon, Bakunin, Kropotkin e a francesa Louise Michel. E para finalizar, ele traz a primeira experiência socialista da história, que aconteceu aí por um breve
um breve período de tempo, que foi a chamada Comuna de Paris. O contexto da Comuna de Paris é a Guerra Franco-Prussiana. Você aprendeu um tempo atrás, franceses e prussianos, que vão virar os alemães, entraram numa guerra e aí os prussianos ganham, vão ficar com a região da Alsácia e Lorena, motivo esse que vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento de guerra, acontece a Comuna de Paris, nesse momento de guerra franco-prussiana. Diz assim: entre março e maio de 1871, a capital francesa viveu, ou seja, Paris, viveu a experiência da Comuna de Paris, considerado por Marx a primeira experiência socialista da história. O movimento teve à sua frente trabalhadores, teóricos socialistas de várias correntes e anarquistas juntos. Essa experiência de governo teve origem a partir da crise agravada pela Guerra Franco-Prussiana. Desde setembro de 1870, as tropas prussianas cercavam a cidade de Paris. O povo, disposto a resistir, formou o Comitê da Guarda Nacional. Porém, a situação da cidade se tornou extremamente difícil. Faltou comida, epidemias aconteceram, revoltas populares eram frequentes. Aí que vem o início da Comuna de Paris. Na verdade, vai iniciar em março, mas em janeiro desse ano, 1871, o governo republicano de Adolf Thiers rendeu-se às tropas prussianas e entregou as armas aos inimigos. E aí que entra março de 71. Os populares de Paris, com os teóricos socialistas, com a Guarda Nacional, tomaram as ruas, levantaram as barricadas e forçaram os governantes a fugir. Dias depois, nascia a Comuna de Paris, ou seja, eles não entregam Paris aos prussianos. E aí fala que esse governo desse momento, francês, instituiu medidas de caráter socialista. Por exemplo, a população tomava as decisões, a autogerência, em reuniões regulares. Congelaram os preços de alimentos, congelaram os preços de aluguéis. Também criaram creches e escolas para filhos dos trabalhadores e passaram o comando das fábricas abandonadas para os operários, ou seja, os donos dos meios de produção agora serão os próprios trabalhadores. E ele fala que a ideia de igualdade entre homens e mulheres também foi colocada em ação. Para finalizar, a Comuna de Paris foi esmagada pelo exército francês, porque alguns franceses não apoiavam, não achavam estruturado fazer isso em Paris, e esses franceses contra as ideias socialistas foram ajudados pelos prussianos, aqueles que tinham dominado Paris um tempo atrás. Diz ainda que cerca de 20 mil comunardos foram assassinados e outros 40 mil foram presos ou deportados para as colônias francesas. Então a Comuna de Paris, algo extremamente curto, dura ali 2 meses, uma comunidade francesa que acabou sendo esmagada por outros franceses que não concordavam com esse sistema, e aí ele fala que após o fim da Comuna, uma reforma urbana destruiu os bairros onde foram levantadas as barricadas, ou seja, tudo aquilo que representaria, lembraria, recordaria esse momento dos comunardos seria destruído para não ficar na lembrança. A curta experiência da Comuna foi incorporada na memória coletiva dos trabalhadores como modelo de governo revolucionário e popular. Então, resumindo o que você viu na aula de hoje, século XIX, pessoas pensando diferente daquele modelo que estava instalado lá, que era o capitalismo industrial. Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier são pessoas que vão ter algumas ideias que na visão deles mudaria alguma coisa. Marx e Engels vão discordar, vão falar que aquilo não mudava a sociedade como completo, vão fundar o socialismo científico, vão falar da luta de classes, da mais-valia, do socialismo como transição para o comunismo, da ausência, da extinção das classes sociais. Você viu também sobre o anarquismo, contra qualquer dominação, contra qualquer intervenção estatal, qualquer dominação religiosa, qualquer dominação social, qualquer hierarquia, e que o Estado deveria ser substituído por uma autogestão, comunidades cooperativas para se autogerirem. Viu também que alguns exemplos de teóricos dessa corrente são Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Louis Mitchell. E por último, você acabou de ver a Comuna de Paris, a primeira experiência socialista da história, que durou ali 2 meses, onde franceses lutaram contra prussianos, mas nem todos os franceses queriam aquela forma de estruturação política, acabam esmagando esse movimento. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.